Estamos aqui de novo para mais uma passagem do nosso Evangelho, o Evangelho no Lar, através da nossa Casa Espírita, o Grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio. Essa corrente de apoio e do bem, vai permanecer dessa forma virtual. E pedimos aos amigos que possam separar um recipiente. A gente sempre pede para separar o recipiente com água, para que essa água no final da oração seja fluidificada e a gente possa distribuir para os nossos familiares. E para quem tem animal também, separar um pouquinho dessa água para os nossos animais receberem essa energia que vem do alto. Vamos começar com uma mensagem do Minuto de Sabedoria. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus a permissão para passar mais uma palavra do nosso Evangelho, que os nossos amigos que estejam nessa rede, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, que a gente possa abrir os nossos corações e a nossa mente para receber essa mensagem, para que possamos nos fortalecer um pouco mais, melhorar um pouco mais a nossa energia, a nossa positividade e aumentando mais a nossa fé nessa palavra de amor. Obrigada. A gente vai ler uma passagem do capítulo 7 do Evangelho, bem no início. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de se merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência é de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar que aquilo, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem a admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Ele está falando aqui sobre essa questão de nós, seres imperfeitos, nós homens, o orgulho que nos coloca acima de qualquer coisa, sem conseguir enxergar que existe um mundo invisível acima do que a gente compreende, acima do que a gente pode ver. E isso, o orgulho e a vaidade que é tida por Jesus mesmo, é um dos nossos maiores desafios, né? O nosso orgulho e a nossa vaidade, né? Aqui isso pode nos levar a nos deixar com uma superioridade tamanha de autossuficiência que você não consegue enxergar e admitir que existe alguma coisa muito maior e mais forte e essencial acima de nós, que é esse reino de Deus, né? Esse plano que é muito maior do que a gente pode realmente enxergar. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é só isso que lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples,
tendo por pobres de espírito o que os tomam a sério. O pobre de espírito, na visão de Jesus, é completamente o oposto da pobreza de espírito na visão desses seres orgulhosos, de nós, né? O ser humano orgulhoso. Ele enxerga o pobre de espírito como uma pessoa que que é ausente de sabedoria, que não tem alcance de saber. E para Jesus, na verdade, o pobre de espírito, essa pobreza de espírito quer dizer aquele que é humilde, que consegue aceitar e enxergar Deus acima de qualquer coisa. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível, de que escarnecem, e é lá que os olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios de que ele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Essa parte é extremamente importante. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, é exatamente esse oposto. Independente de qualquer circunstância, lá, a hora de a gente entrar e acertar aquelas nossas contas, né, no mundo espiritual, é a nossa humildade que vai falar mais alto. Não entra no reino de Deus, ele quer dizer aqui, os desprovidos dessa virtude maior, que é a humildade. E ele finaliza dizendo: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, independente do que o mundo acha, do que significa, independente da visão do mundo visível sobre o que significa ser pobre de espírito, o mais importante é a gente ser rico nessa qualidade moral, que quem vai enxergar, na verdade, essa nossa humildade e o que realmente significa ser pobre de espírito é Jesus, é Deus que está acima de todos nós. A gente fica com essa passagem hoje de extrema importância, principalmente esse momento que a gente está vivendo. Muitos de nós precisamos colocar o nosso orgulho, a nossa vaidade no bolso. A gente está atravessando um momento muito difícil e realmente a humildade que vai nos colocar como irmãos, é a humildade que vai nos colocar para olhar para o lado e enxergar que se nós estamos sofrendo por algum motivo, existem outros irmãos que estão sofrendo ainda mais, tem sempre alguém que está precisando e necessitando ainda mais de tudo, não só das questões físicas, materiais, mas também dessa fé, dessa força, e a humildade que nos coloca diante do que é realmente essencial. E a gente vai ficar com essa passagem hoje. Queremos agradecer mais uma vez a presença desses amigos aqui, né, nessa corrente virtual, e vamos finalizar com uma oração agradecendo mais esse momento. Divino e amado Mestre, nossos amigos e mentores espirituais, queremos agradecer mais uma vez essa palavra de amor, essa palavra de apoio, esse conforto que o Evangelho nos traz. Queremos agradecer essa troca virtual com esses amigos, com esses irmãos, que se também não fossem eles para poder trocarmos, nós não estaríamos aqui dando essa palavra. E obrigada mais uma vez por esse momento. Pedimos, Senhor, que nos acolha, que enxergue as nossas reais necessidades, que nos coloque diante desse momento da melhor maneira possível, nos dê força para enfrentar, nos dê ainda mais força
para ajudar os nossos irmãos, aqueles que moram com a gente, aqueles que precisamos conviver, que proteja a cada um de nós, aos que precisam sair para trabalhar, que proteja esses irmãos que estão diante desse momento da forma mais difícil, nos hospitais, nas clínicas, nas ruas, e pedimos mais cautela, mais cuidado com os nossos fazeres na rua, e agradecemos mais uma vez essa força que vem de cima, esse amor, essa luz, e que possamos a cada dia nos fortalecer com a sua palavra, o seu amor e a sua fé. Que assim seja. Obrigada.